TV e também no YouTube. E olha, a gente vai trazer aqui uma informação. Vamos botar já a matéria aí, o pessoal. A gente já está com o Carlos Carone aqui com a gente no estúdio. Vamos então já falar sobre aquele caso tenso. Gente, caso muito tenso que aconteceu aqui em Brasília, tá? Um morador de rua, ele é acusado de abordar e estuprar duas jovens na noite da última terça-feira, na cidade de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Elas conversaram com Metrópolis e contaram sobre esse terror que vivemos. E como eu disse, Carlos Carone está aqui comigo para trazer os detalhes. Carone, muito boa tarde. Boa tarde. Esse caso a polícia conseguiu levar até o fim, né, identificar o autor e prender, até porque, pelo que a gente segue apurando, ele é um tipo de serial estuprador. Ele já teria violentado pelo menos 5 mulheres aqui no Distrito Federal, além dessas outras duas vítimas mais recentes, né? Sempre atuando ali em Sobradinho, utilizando violência ou grave ameaça, rendendo, simulando, né, roubos para depois estuprar, porque esse era o principal objetivo dele, né? Então, a gente vem juntando, identificando novos casos, novas vítimas que a gente vai trazer aí nas próximas publicações. E é um criminoso extremamente violento e perigoso, né? Estava em via de cometer um feminicídio durante esses estupros e a polícia conseguiu agir rápido, encontrar ele escondido debaixo de um caminhão, tirar ele, prender. Aí ele foi levado à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e pelo menos agora ele está preso. Carone, esse caso específico do casal de lésbicas, ele teve algum agravante ou seguiu o modus operandi que esse criminoso já vinha fazendo com outras vítimas? Ele tinha um padrão, né? Ele atuava por ocasião. Ele viu um momento em que geralmente uma mulher, né? Nesse caso ele até extrapolou, ele estuprou 2 mulheres simultaneamente na mesma ocasião, que é bem assim, chama muito a atenção, né? Pela audácia, pela forma de conseguir intimidar e violentar 2 mulheres ao mesmo tempo. É bem incomum. Então ele tinha esse padrão de esperar o momento certo, geralmente mulheres descendo do ônibus ou sozinhas numa parada ou caminhando por uma rua escura ou numa marginal que tivesse um matagal próximo, sempre munido com uma faca para fazer essa ameaça e conseguir subjugar a vítima e consumar o estupro. Ele agia sempre naquela região ali de Planaltina, em ruas pouco iluminadas ou à beira da rodovia, como foi no caso dessas 2 vítimas que estavam descendo de um ônibus, né? E, Carone, o que elas contaram para o Metrópolis? Que relato elas trouxeram? Porque eu sei que enfim, é um crime infelizmente muito comum, mas isso não diminui nem um pouco o trauma que é causado por ele. O que elas falaram para a gente? É extremamente contundente, né, o depoimento delas à polícia, dizendo da violência, da força física que ele impunha nelas, né, nos machucados que elas sofreram, nos ferimentos, naquela ameaça iminente de ter uma faca perfurando o corpo. Então elas ficaram assim bem subjugadas e para a polícia elas relatavam a todo instante que ele queria mesmo era cometer o crime da forma mais cruel possível, né? Então foi o depoimento delas é bem contundente no sentido de mostrar toda a perversidade desse estuprador. Carone, você que trabalha diretamente com casos policiais, constantemente aqui no Metrópolis.com, na coluna Na Mira, é óbvio que trazer essa notícia é importante, é indispensável. Você já trouxe aí, inclusive, que na matéria, na coluna, já vão haver outros casos que vocês estão apurando, mas diante do cenário no DF, esse crime ainda é muito comum no DF, esse tipo de estupro que acontece aleatoriamente, porque a gente sabe, né? Infelizmente, o estupro é um crime muito comum entre pessoas que têm relação. É muitas vezes o ex-namorado, o ex-marido, a própria pessoa que ela está se relacionando. Nesse caso, é aquele mais assustador de todos, né? Que parece que você está andando na rua, você vai ser pega por alguém. Isso é muito comum no DF ou realmente aqui não é tão normal acontecer esse tipo de crime? A gente tem uma média aí de pelo menos entre 150 e 200 estupros por ano, né, no Distrito Federal. Às vezes um pouco até mais. Então a média é de pelo menos um caso por dia no Distrito Federal. A aplicação do policiamento ostensivo nessas ocasiões é bem importante, né, porque de alguma forma inibe
mas o cobertor é muito curto, né? E o nosso efetivo policial não consegue fazer essa cobertura de todo o Distrito Federal de forma simultânea. Então, em horários muito tarde ou muito cedo, esses caras costumam agir. Então, é importante também que as vítimas, principalmente mulheres que circulam de madrugada, às vezes indo para o trabalho, às vezes saindo de um plantão, que elas tentem caminhar por locais mais iluminados, um pouco mais movimentados, para pelo menos não correr tanto risco, né? Geralmente é nesse trajeto, é nesse momento que esses caras costumam agir, atuar, né? Principalmente em ruas mal iluminadas ou sem poda, Então é importante que as pessoas, principalmente as mulheres, caminhem aí por locais um pouco mais iluminados e nem tão descampado assim. Certíssimo, Carone. A culpa nunca é da vítima, mas não custa nada tentar se proteger. Como você mesmo trouxe aí, essas dicas elas são sempre importantes, porque infelizmente nunca se sabe o que é que pode sair desses lugares. Muito obrigado por participar de novo com a gente aqui no Agora Metrópolis. Olha, vamos falar